Uma sexta-feira chuvosa, fria, típica do inverno aqui do Rio Grande do Sul. Estamos no outono, mas o dia hoje é típico de inverno, assim, muita chuva, vento. Já está noite aqui em Porto Alegre, são 5 horas e 16 minutos e já é noite em Porto Alegre. Sexta-feira, dia 28 de maio. Eu quero falar com vocês hoje aqui sobre o voto impresso, mas antes quero passar duas informações. Uma informação boa e uma informação ruim. A boa informação não é como essa da jornalista Daniela Lima, da CNN, que anteontem de noite, ao noticiar uma informação favorável ao governo Bolsonaro, disse o seguinte: olha, infelizmente eu vou ter que passar uma boa informação sobre o governo Bolsonaro aqui para vocês. Infelizmente. Ela está sendo linchada nas redes sociais desde ontem e hoje também. Ela depois veio se explicar dizendo que foi um ato falho, ou seja, aquilo saiu sem querer. Todos nós cometemos atos falhos, né? Tem muito psiquiatra que pode explicar bem por que se cometem atos falhos. Não vou ser eu que vou explicar aqui para vocês por que se cometem atos falhos, que são aquelas frases que a gente pronuncia de um modo que não representa exatamente aquilo que a gente queria dizer. Mas quem sabe que já está lá dentro da cabeça. Bom, senhores, eu vou passar para informações então aqui para vocês, uma informação boa e uma informação ruim. Vocês até já conhecem ambas. Não sei o que eu falo primeiro. O que vocês acham, hein? Há pouco eu estava nessa dúvida aqui também e me lembrei de um sonho aí que eu tive a noite passada. Eu vou contar para vocês aqui rapidamente esse sonho. Eu estava sonhando que me encontrei com o Fernando Henrique e com o Lula, ambos à beira de um precipício. E eu vim na corrida para empurrar os dois. E antes de empurrar, eu fui contido pela mão de Deus, que me disse o seguinte: olha aqui, ó, Políbio, você não pode atirar os dois, tem que escolher um deles. E se você não escolher certo um deles, você vai para o inferno. Eu fiquei perplexo. Como é que eu vou saber qual é que eu vou empurrar primeiro? Os dois, né? Eu quero empurrar os dois. Aí Deus disse bem claro: olha, se você empurrar o errado, você vai se dar mal, hein? Eu tive que tomar uma decisão ali rapidamente e empurrei o Fernando Henrique em primeiro lugar. E depois o Lula. Aí Deus me deu os parabéns e disse: olha, você pensou bem. Primeiro, o dever. Depois, o prazer. Então vamos primeiro com o dever. A má notícia. A má, que vocês já até conhecem, né? A má notícia é essa aí, dessa decisão, mais uma do Supremo Tribunal Federal, que anulou a delação premiada acertada entre o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a Polícia Federal. O que argumentou o Supremo Tribunal Federal? A Polícia Federal não pode acertar a delação premiada. E anulou. Simplesmente anulou. Isso que já o próprio Edson Fachin, lá monocraticamente, havia homologado essa delação premiada, aí, que consta inclusive 38 anexos. Né? Agora, o que se esperava, inclusive, era que pelo menos o ministro Dias Toffoli não votasse nessa sessão de ontem. Por que razão? Porque a Polícia Federal, com base na delação premiada do Sérgio Cabral, pediu autorização suprema para investigar o ministro Dias Toffoli, sob acusação de que recebeu propina para beneficiar 2 prefeitos do Rio de Janeiro. Episódios que foram contados em detalhes pelo ex-governador Sérgio Cabral. Mais uma vez vem aí o Supremo Tribunal Federal fazer das suas. Ao anular a delação premiada,
perde sentido o pedido da Polícia Federal para investigar o ministro. Ou seja, não dá para investigar ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu conversei esta tarde com o deputado federal Bibo Nunes, aqui de Porto Alegre, e ele me disse o seguinte: olha, eu acabo de protocolar um projeto de lei na Câmara dos Deputados para eliminar a necessidade de pedido de autorização por parte da Polícia Federal a qualquer instância quando tiver que investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Está lá na Câmara. Vocês acham que vai passar esse projeto? Eu disse para o Bibo Nunes: você acha que vai passar esse projeto? Bom, se vai passar ou não vai, de qualquer maneira, não é por isso que se vai se deixar de apresentar uma proposta de lei para modificar o que está acontecendo aqui. Agora, no meio dessa má notícia aí também, eu quero dizer para vocês o seguinte, que se não virar na mesa até as eleições do ano que vem, a solução vai ser reelegermos o presidente Bolsonaro e eleger uma ampla maioria dentro da Câmara dos Deputados do Senado Federal, de base governista, para que mude esse formato de composição do Supremo Tribunal Federal e se altere as coisas também no âmbito da Corte Suprema. Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer aqui com vocês rapidamente. O segundo é em relação ao crescimento da economia brasileira esse ano. Vocês sabem, já falei aqui para vocês, que no ano passado, em função da pandemia, o Produto Interno Bruto, que é o índice que mede a produção de riqueza durante um determinado período do Brasil, despencou 4,1%. No começo da pandemia, em fevereiro, se imaginava que ia cair 17%. Caiu 4,1%. Muito menos do que se imaginava. A recuperação já está acontecendo. Já vinha acontecendo até no início da vacinação, quando já não eram nem conhecidos ainda os primeiros resultados. Já dava para perceber claramente. Porque, claro, as pessoas querem salvar a sua vida, mas também, através do combate à pandemia, mas também precisam levar o leite das crianças para casa. E a economia vem vindo aí. Toda semana eu, como jornalista, acompanho o Boletim Focus aqui, que representa o pensamento do mercado financeiro. Eles fazem projeções toda semana. Como é que vai ficar o PIB, como é que vai ficar a taxa de inflação, como é que vai ficar a taxa de câmbio, como é que vai ficar o dólar, né, na taxa de câmbio. Enfim, eles fazem a taxa básica de juros. Enfim, sobre o PIB, o que o mercado financeiro, através do Boletim Focus, vem falando sempre? Toda semana, vai crescer este ano. A última projeção agora era de 3,45%. Essa semana, segunda-feira, aqui, eu tenho anotado aqui, 3,45%. É um bom crescimento em relação a uma queda no ano passado de 4,1%, e ainda se considerando que estamos ainda com a pandemia, mas a vacinação está aumentando muito, as coisas estão se clareando, né? Eu tenho dito, ontem de noite, inclusive, participei de uma live com Terça-feira Livre e disse lá para eles o seguinte: olha aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte, vai crescer mais do que esses 3,45% imaginados pelo mercado financeiro através do Boletim Focus. Ontem mesmo, quando eu estava falando, o Mansueto, que foi chefão do Tesouro Nacional e hoje é CEO do BTG, um banco, ontem mesmo ele já estava trabalhando ali com um número superior a 4%. Hoje eu me surpreendi, hoje, sexta-feira, com uma projeção melhor ainda do Banco Itaú, que já está prevendo um crescimento de 5% para esse ano. É taxa de crescimento da economia chinesa. É taxa chinesa. Isso significa o quê? Significa mais empregos, significa mais riqueza, significa mais salários, enfim, significa o deslanche da economia. É uma boa notícia para nós. E cá para nós é uma boa notícia para o Bolsonaro. Tem um marqueteiro americano, James Carville, que foi marqueteiro do Bill Clinton, acho que já contei essa história aqui para vocês, que instado a explicar por que razão o Clinton estava ganhando as eleições presidenciais, mesmo depois daquela cena de sexo oral no Salão Oval com a Mônica Lewinsky, ele tomou até um pedido de impeachment que não foi adiante. E ele explicou o seguinte: a economia é estúpida. Ora, isso valeu para o Clinton, vale para qualquer economia, vale aqui para o Brasil também.
Porque se hoje o Banco Itaú já está aqui no quinto mês do ano, avaliando que esse ano vai a 5, eu digo para vocês uma coisa, vai a mais de 5. Anote aí, mas vai a mais de 5. E o voto impresso? Queria ter mais tempo aqui para conversar, sinceramente, para vocês, com vocês sobre o voto impresso. Há uma oposição muito grande, sobretudo por parte da Justiça Eleitoral, mas especificamente por parte do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Barroso. Há uma oposição enorme em relação à introdução do voto impresso no Brasil. O voto impresso no Brasil, imaginado por essa proposta de emenda constitucional da deputada Bia Kicis, que é objeto de uma análise agora de uma comissão especial da Câmara dos Deputados, esse voto impresso, ele estabelece simplesmente o seguinte: quando você for lá digitar na urna eletrônica o seu número, automaticamente sai um boletim numa impressora do lado, acoplada, com o resultado daquilo que você botou ali. Então você pega aquele impresso ali e você coloca numa urna separada também. Entendeu? Para quê? Para ser auditável. Quando houver necessidade de fazer uma verificação de votos, você vai poder comparar aquilo que está registrado na urna eletrônica com aquilo que está no voto impresso ali em outra urna. Você pode fazer isso aí por amostragem, inclusive. Nem há necessidade de fazer com que todas as urnas de todo o Brasil sejam dotadas de urna eletrônica, que ela já existe, mais uma impressora do lado. Isso pode ser feito por amostragem. Eu já visitei inúmeras fábricas de tudo que é tipo de produto no Brasil todo, mas sobretudo no Rio Grande do Sul, e eu vejo lá que nas linhas de produção, de vez em quando, eles sacam algum produto dali e fazem uma verificação por amostragem daquela linha de produção. Se tiver um produto fora do protocolo, eles acabam tirando, verificando toda aquela linha de produção ali, por amostragem. Isso pode ser feito também, ou faz de tudo ou faz por amostragem. De qualquer maneira, essa comissão especial, ela já está se reunindo, vai examinar essa PEC e eu espero, sinceramente, que a Câmara dos Deputados possa aprovar essa PEC e depois mandar para o Senado e aprovar em tempo de implantar o voto impresso, inclusive já no ano que vem. Nós, os eleitores, o Bolsonaro já disse, né? Se não tiver voto impresso, não tem eleição. Bom, eu acho que ele está fazendo uma bravata. Mas, de qualquer maneira, todos nós, eleitores, nós queremos uma auditoria dos nossos votos. Vocês viram agora mesmo nas eleições americanas como o Trump toda hora estava exigindo uma verificação de votos. Aqui no Brasil isso é impossível. Não dá para fazer. Quer dizer, os nossos juízes eleitorais, aí a começar pelo próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, acham que a urna eletrônica é indevassável, né? Ninguém vai hackear as urnas eletrônicas, ninguém vai produzir nenhuma fraude eleitoral. Não vai produzir fraude eleitoral, cara, pálida. É a maior desconfiança que praticamente todos os candidatos, os que perdem, né? E os eleitores têm a respeito dos resultados eleitorais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. No Brasil, nós sabemos de fraudes eleitorais desde que ocorriam eleições a bico de pena no Brasil. E ocorria fraude eleitoral. Depois, com as cédulas de papel, ocorria fraude eleitoral. Na urna eletrônica, há um convencimento por parte dos juízes eleitorais, da Justiça Eleitoral, do doutor Barroso, de que não tem fraude eleitoral. É indevassável. Não é verdade. Eu trabalho na área de tecnologia da informação há 20 anos e eu sei que nenhum sistema é imune a qualquer tipo de invasão ou de fraude. Nenhum sistema. Não há possibilidade disso. Ora, vocês sabem perfeitamente que o candidato José Serra, em 2010, perdeu por poucos votos as eleições presidenciais. E protestou, mas ficou por isso mesmo. 2014 foi pior ainda. Quem votou no Aécio Neves, como eu votei, não tinha a opção do Bolsonaro. Eu votei no Aécio em 2014. Eu acho que muitos de vocês devem ter votado também. Mas, enfim, ele logo depois que se conheceu o resultado, disse, eu fui roubado. Eu disse, muitos de vocês devem ter dito, eu fui roubado, Aécio foi roubado.
Ele estava na frente até 1/10 hora. E, de repente, muda o resultado eleitoral e a Dilma é eleita com 51,6% e o Aécio perde por 48,4%. Uma diferença de 3,5 milhões de votos, num universo de mais de 100 milhões de eleitores. Ele exigiu uma auditoria, foi feito lá uma auditoria que pouca gente acompanhou e disseram que não tinha dado nada, né? Bom, mas enfim, hoje, só para encerrar, eu me congratulo. Eu achei que nunca ia me congratular com o presidente do PDT, do Brizola, o Carlos Lupe. Mas hoje me congratulo com ele, porque o Carlos Lupe hoje veio em defesa do voto impresso também. É bom, porque se soma, né? Se soma aos milhões e milhões de brasileiros aí que querem o voto impresso. Essa história de que vai sair muito caro é conversa para boi dormir. Nós temos dinheiro para tanta coisa, por que não vai ter? Teve dinheiro para o Lula ficar roubando aí durante todo o governo dele. E os PT durante o governo da Dilma, como é que não ia ter dinheiro agora para 2 bilhões? 2 bilhões e meio ao longo de 2 anos. Estão brincando, né? Essa gente acha que nós somos estúpidos, né? Então o Carlos Lupe hoje veio em favor do voto impresso para evitar fraude eleitoral. Por que o Carlos Lupe do PDT, do Brizola, ele hoje está apoiando o voto impresso para evitar justamente a fraude eleitoral, que foi o que ele disse com todas as letras? Porque o governador Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, em 1982, foi vítima de uma tentativa de fraude eleitoral. Não tinha nem urna eletrônica. O famoso episódio do Proconsult, que foi desmascarado pelo César Maia, que depois veio a ser seu secretário da Fazenda, veio a ser deputado federal e veio a ser pai do Rodrigo Nhonho Maia. Ele é economista. Ele que descobriu a fraude, que tinha cobertura. Olha, vejam só, quem é que estava dando cobertura para a fraude eleitoral que ia prejudicar o Brizola em 1982? A Rede Globo. Querem saber mais sobre essa história? Vocês podem consultar o meu blog, polibiobraga.com.br. Então, é para evitar, sim, fraude eleitoral. É voto impresso, sim. Se não tiver voto impresso no ano que vem, não tem eleição.